acredito na luta armada para a transformação social. Não acredito noutra forma de luta a não ser a luta armada. Eu era convicta, eu era e sou, entendeu? Eu tenho convicção ideológica, entendeu? Eu não estou ali por rebeldia, por PPP, eu estou ali por uma convicção ideológica, eu quero transformação social. Na época já era muito forte as injustiças, a exclusão, né, o desemprego, né? Leio nos jornais, vejo na televisão, muitas coisas que acontecem, tá? Na Ásia, na África, tá? Mas não sabe o que aconteceu aqui, muitas vezes com os seus familiares, com os seus amigos, no mesmo bairro, na mesma rua. E essa história precisa ser contada, tem que ser contada. Fervia, essa cidade na época fervia. Boas livrarias de esquerda, toda uma dificuldade de se conseguir livros bons, mas ao mesmo tempo essa busca também por si já era alguma coisa muito interessante. O colégio que eu estudava, o Colégio de Castilhos, era um belíssimo colégio. Havia naquele tempo, dos colégios secundaristas, o Julinho era um padrão de excelência de ensino maravilhoso. Mas tinha o Colégio Parobé, que era um outro grande colégio, o Colégio de Aplicação, que formou belos intelectuais. Enfim, a época dourada do ensino público, que ainda sobreviveu. Aí ele era os primórdios da ditadura, né? Fiz um curso em Cuba, um curso de guerrilha, né? Em que constava a tática de guerrilha, clandestinidade, ação e sabotagem, né? Fiz treinamento de guerrilha na Lagoa dos Patos. Você ser estudante, né, era um cartão de visita. Eu fiz veterinária na URGS, eu entrei para o Partido Operário Comunista, para o POC, tá? Então, no POC, a gente tinha o braço do POC no movimento estudantil, era o MUC, Movimento Universidade Crítica. O POC também não se dispunha, entendeu, a ter um movimento mais radical, mais forte contra a ditadura naquele momento. Nós queríamos o enfrentamento, né? Nós queríamos medir. Em 64 eu já era dirigente sindical, eu me elegi dirigente sindical em 62, 61, né? Exerci 1, 2, 3 mandatos, depois fui cassado. A relação entre a chefia e os trabalhadores era uma relação policialesca, de dar laço mesmo, de botar castigo, né? A última passeata que a gente fez aqui era brigadiana e PE, né? Polícia de choque. Aí nós ficamos ali em cima do telhado. Lá de cima tu olhava e tu via aqui aquela pauleira, gurizada correndo, não sei o que, um horror. Parecia uma guerra, assim. Começaram a dar tiro em nós. Aí nós nos deitamos no telhado. A pancadaria começou. Um grupo se refugiou na Assembleia, um outro grupo adentrou o Palácio e uma grande parte entrou na Catedral. Eu fui desses que entraram na Catedral. E, para nossa surpresa, a tropa de choque invadiu a catedral com todo mundo. Teve gente usando os bancos da igreja para se defender, teve gente que pegou catiçal do altar, e o pau comeu legal, baixaram o porrete em todo mundo. Estavam dando tiro em nós, só que não acertaram, né? Porque também nem levantava a cabeça assim, passava, tu escutava. Um horror. Bom, ali, eu conto esse caso por quê? Porque foi nesse momento que eu decidi entrar na luta armada. Eu tinha 20 anos na época.
20 para 21. Era a minha idade. Sabe? Eu achava que não, que de repente ele podia tentar por outras vias mais pacíficas, buscar o resgate da retomada da democracia, etc, que não precisa, sabe? Mas depois quando eu vi assim, pô, não adianta, cara, a gente tenta de forma pacífica, os caras vêm, inclusive dando tiro, o que nós estávamos fazendo ali de tão horrível, tá? Para nos darem tiro, além de nos dar a pauleira, ainda nos darem tiro, sabe? Era um monte de estudante. É absolutamente inegável que a imensa classe média desse país aderiu ao golpe, né? Aderiu entusiasticamente ao golpe. Importante relembrar aquelas marchas com Deus pela família. Aqueles tempos eram do cochicho. Cuidado, aquele lá é dedo duro, aquele é policial, era tudo assim no segredinho, né? Porque tu realmente não sabia em quem confiar. Era um culto à delação. Quando a gente articulava alguma coisa em defesa daqueles trabalhadores que estavam sofrendo na sua categoria, nos seus locais de trabalho, ele ia no DOPS da Polícia Federal e assinava sem qualquer pudor, e me citava nominalmente meu nome como uma pessoa que estava se introduzindo na categoria que não era a sua. E me procurar ostensivamente no comércio do meu velho, né? Da minha velha. E chegavam lá armados, paravam viaturas, né? E desciam e com aquele hábito e com aquela truculência muito peculiar aos aparatos de segurança e tal. Então a situação ficou pesada, ficou muito pesada, eu fui para a clandestinidade, e aí clandestinidade é clandestinidade, né? Quer dizer, você desaparece, né? Trabalhei de garçom aqui na Rua da Praia, numa pizzaria aí. Aí eu vi um companheiro me avisar que o exército vinha pegar. Aí eu entrei na clandestinidade total, né? A organização pediu que eu aguardasse, porque havia uma ação militar que nós queríamos fazer, muito grande, que era a tomada do Hospital Nossa Senhora da Conceição e a expropriação do Banco Itaú América, que ficava dentro do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Era no dia do pagamento dos funcionários, então tinha muito dinheiro. E era uma operação muito complexa, porque tinha que se tomar uma parte considerável do complexo hospitalar. Fiz a ação e acho que 2 dias depois, ou 3 dias depois, fui preso novamente. Quando eu fui preso, no mesmo instante, na mesma manhã, foram presos 17 operários arrancados das fábricas já a tapa, sabe? Meus pais tinham dificuldade de sair de casa, né? Porque era um preconceito enorme, uma cidade do interior e tal, né? Todo mundo falava, olha, esse é o pai do terrorista, né? Então, pai do assaltante, entendeu? Foi a equipe aqui do Pedro Selig para São Paulo, para me prender lá, Pedro Selig, Nilo Hervelha e outros, né, policiais da equipe do Pedro Selig, e me prenderam lá em São Paulo. Em São Paulo eu fiquei na Operação Bandeirantes sendo interrogado 56 dias. Eu cometi o erro de não obedecer à orientação que eu tinha recebido, que era não voltar para casa. Que foi me dito taxativamente, não volta para casa. Tá? Tu corre o risco iminente de ser presa. E eu voltei para casa. Voltei para casa e me demorei em casa. Eu voltei para casa porque eu fiquei preocupada com a minha mãe. Então aí começou essas prisão aqui. Mas o que ocorreu? Foi uma festa na polícia, né? Foi um horror. Já começou um massacre absurdo. Eu não falava. Eu enrolava. Eu fui treinada para isso. Eu enrolava. O meu crime era ser contra o establishment, né? Contra o status quo da época, né? Esse foi meu crime. Tinha que dar uma informação, não é verdade? Então eu dava uma informação, depois eles iam averiguar, viam que era mentira. Aí eu ia pro pau de novo, entende? Era assim. Porque eles diziam para nós que pessoas como nós não ou se mata ou se destrói, sabe? Mentalmente.
que gente como nós tinha que ser destruído, aniquilado. E o jogo todo era para nos aniquilar a tua vontade, a tua resistência, te aniquilar. Era esse jogo, te botar para baixo, te humilhar. E uma outra coisa também, né, que aconteceu nessa minha tortura com o Gustavo, que eles fizeram horrores com ele e comigo, nós dois juntos. E uma das coisas que eles fizeram foi simular que iam me matar, sabe? Então eles pegaram uma faca, né, e botaram no meu pescoço e disseram para mim disseram pro Gustavo que era a última vez que ele me via. Pararam o carro, discutiram. Para mim, eu ia ser morta, de fato. Eu te diria que algumas informações que eu dei foi justamente quando ele foi torturado, não quando eu fui torturada, porque eu não aguentei ver ele ser torturado, né? E ele dizia, não fala, tadinho. Ele falava. Aí, desculpe, é que eu me emociono até hoje, viu? Eu fico tentando segurar, mas não consigo. Eu quero dizer o seguinte, que eles conseguiram destruir algumas coisas, porque tu vê que o Gustavo acabou se suicidando quando ele tinha 34 anos, depois de ter voltado do exílio. Não sei se vocês sabem dessa história. E foi tudo decorrência daquela época. A sala de tortura do DOPS, que eles chamavam de fossa, tinha paredes grossas de isopor para tentar evitar a saída de som, de ruído e principalmente do que o torturado estava falando. Acontece que a tortura, o interrogatório do torturado, ele não se dá num tom normal de conversa, ele se dá aos berros. O interrogador berra e o torturado berra respondendo. Então o som saía e as pessoas que estavam na cela, não raro, conseguiam ouvir alguma coisa. Para evitar isso, eles colocaram um rádio na porta dessa porta que dava para as três celas e colocavam numa rádio que dava música sistemática. Rádio Caiçara, onde a música não para. E toda vez que o volume do rádio era levantado alto, você sabia que alguém estava sendo torturado. Acontece que quando você estava sendo torturado, você também ouvia a música. E você relacionava a música com choque, relacionava a música com a palmatória, relacionava a música com afogamento, relacionava a música com tudo aquilo. Então, no fim, e eles nem sabiam disso, nunca souberam, mas bastava você ouvir a música para você ter sensações de tortura absolutamente terríveis. Mas aí um dia, e era comum também o seguinte, eles faziam isso, o torturado não come nada antes da tortura, para que não haja risco dele morrer na tortura, para diminuir pelo menos o risco. E uma noite determinada veio a comida. Quando vinha a comida, embora nós não conseguíssemos comer, tamanho era o pânico, nós despejávamos na patente, no vaso, e dávamos descarga e mentíamos que tínhamos comido, porque sabíamos que pelo menos você tinha um tempo sem ser torturado. E uma noite abriram a cela e me chamam. Então a gente sabia, até pelo comportamento, que tipo de coisa você ia ter, né? Ou sofrer. Se algum policial abrisse e dissesse assim, vem cá fulano, coisa parecida, você podia ir tranquilo, que era alguns bofetões, alguma tentativa de ver se você reconheceu alguma fotografia, se você reconhecia alguém. Agora, tinha um deles, o Nilo, que era extremamente dramático, ele gostava de se exibir como torturador, era extremamente sádico. Ele abria e dizia, vem. Quando ele dizia, vem, você sabia o que é. Aí ele só, vem, me bota o capuz e grita, levanta o rádio.
estava complicada a situação quando me tiraram o capuz, né? Porque tinha muita mancha de sangue lá onde eu estava, na sala onde eu estava. Não sei se era do Félix, que tinha tentado suicídio, né? Ou bater em pessoas ali. Tinha muito sangue, gente gemendo, o clima era muito pesado. Inclusive, me veio assim, um relato um pouco do meu passado, né? Que quando eu trabalhava no matadouro, né? Para mim veio à mente assim, puxa, estou no matadouro, né? Só que aqui não é de gado, entendeu? É de gente. E durante a tortura, o Pedro dizia: quem levou um ponto daqui para a rua? Teu pai ou a tua mãe? Porque o comandante da organização, entre as informações desnecessárias que ele deu ao DOPS, deu essa também. Então, debaixo de pau, eu tinha que escolher entre meu pai e a minha mãe. E por todos os motivos óbvios do mundo, inclusive os sexistas, né? Eu disse que tinha sido meu pai. E foi horrível, né? Você imagina o que isso me custou, ser obrigado a dizer que era o velho. Meu velho foi preso, apanhou, e o mais grave, aquele pau que me deram foi por puro exibicionismo, para me mostrar aquelas condições do meu pai. Mas isso chegou a um ponto que a milicada lá do Rio São Paulo diz: olha, vamos parar com isso, vocês trazem o cara, apanha aqui, o cara não tem nada para dizer, porque às vezes tu não tem nada para dizer mesmo, né? Vai dizer o quê, né? Tá? E aí pararam. Então, o que é que ocorreu? Então veio os policiais do Rio, São Paulo. Agora esse aí não, esse aí tinha técnica. E aí ele vinha mostrar para os outros como é que se torturava, sabe? Mas olha, tu tem que apertar aqui. Esse Boris, que era um holandês sádico, doente, fanático, ele ia para lá, assistia a tortura e financiava o BAN, ele dava dinheiro para o BAN. Levava lá para o Araguaia, levava para a Bahia, né? Mas não tanto pela importância dos presos, sabe? Mas para ganhar as diárias. As diárias altíssimas, eram verbas secretas, né? Não tinha que prestar conta para ninguém. Uma ala do DOPS que era do Exército. E aí foi que estava lá o Major Attila Rochester, né? Que junto com o médico, que o médico te examinava para não deixar morrer, né? E era uma pessoa muito fria, né? Um médico que batia com o bico do sapato e dizia: olha, pode continuar batendo, o guri é forte, o guri aguenta, né? E o major também com alguns requintes, né? de crueldade ou de má formação mesmo dele, porque ele torturava ouvindo música clássica, né? Ao som de música clássica, e eu acho que era um domingo, e falando da família dele. Então era algo assim que misturava muito. Você estava ali apanhando, né? A pessoa falando na mulher, falando nos filhos, né? Era um negócio, era uma salada assim muito complicada. Isso é uma chaga, é uma ferida aberta na vida desses familiares. Isso eu posso dizer, não minha, de qualquer um familiar que tenha passado, esteja passando por isso. Mas nós temos um compromisso muito sério, um compromisso com os nossos filhos, nós temos um compromisso com os nossos netos, nós temos um compromisso com a história, com a verdade. Nós não podemos omitir a história. E até hoje, esse lado do Araguaia, ele é omitido. Veja bem, o Silon desapareceu
teve o último contato com a família em 71. Nós só tivemos o atestado, a certidão de óbito, 24, 25 anos após. Ele era um vivo desaparecido. Quando ele viajou para São Paulo, ele me mandou uma carta, uma pequena, um bilhete, dizia assim: eu vou viajar para fora, mando notícias. E essas notícias nós estamos esperando até hoje. Todos nós tínhamos um modelo de revolução baseado em Cuba. Cuba era um modelo muito importante para nós, mas éramos todos uma gurizada, né? Eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. E os outros, quase todos, os mais velhos da época, deviam ter 20 anos no máximo. Eu tenho 3 filhos, uma moça e 2 rapazes, né? Quando eu tive a Tatiana, que foi a primeira, nossa senhora, eu gritava feito uma louca. A dor do parto me lembrava, passava na minha mente tudo aquilo que eu tinha, sabe? É como se eu estivesse passando um filme na minha cabeça do período da tortura. Eu associei a dor à tortura. Tudo aquilo que eu lembrava era motivo de, sabe, de lágrimas, choro. Muitas vezes eu me encerrava no meu quarto de banho lá e ficava lá chorando até esgotar aquela depressão. Essa questão psicológica ela é muito forte. Muitos companheiros nossos não conseguiram se libertar disso a não ser com suicídio, né? Muitos, tantos operários como pessoas de outras camadas da sociedade. Só o suicídio que liberta, sabe, dessa violência, dessa covardia tão grande praticada pelo Estado, né? Um Estado policialesco, né? As elites brasileiras, elas são escravocratas, elas são cruéis, elas são perversas. Nesse imenso país que temos, ainda vivemos com situação como, por exemplo, a questão da terra. Não pensa tu que a tortura acabou. A tortura existe aí na Polícia Civil. Pode ter certeza. Não, a ditadura não terminou em 85, nem em 84, né? Os torturadores não foram penalizados, não vão ser penalizados, né? Não vão ser penalizados, estão aí dando risada, alguns se elegendo aí com palavras de ordem como pena de morte. Não há hoje nada que impeça a abertura desses arquivos. Não venham me dizer que isto provocaria militares, porque não há absolutamente nenhuma conjuntura nacional ou internacional que permita uma aventura golpista. Vou fazer agora, em 25 de maio, vou fazer 73 anos, né? Mas não estou arrependido do que fiz e com um pensamento, lá no início, quando eu comecei a pensar na luta armada e me dispor a fazer a luta armada no Brasil. E as minhas netas, eu disse, Tatiana, nós vamos ter que falar para elas. Como é que nós vamos falar? Porque falou que, a avó foi presa. A avó foi presa. Já tem aquela coisa negativa de prisão, entendeu? Não, mas que tipo de prisão, de presa foi a avó? Entendeu? Aí tem que... Aí a Tatiana me ajudou nisso daí para as meninas entenderem o que rolava. Entende? Porque senão fica uma coisa meio estranha, né? Você é o que você foi na vida, né? Isso me formou. Eu sou o ser que sou hoje e posso não morrer de amores por mim, mas também não me odeio. Confio muito bem comigo. Eu sou por isso, entendeu? Eu sou fruto dessa geração, deste tempo e dessa luta. Não é possível que se ouça de uma autoridade que você já ouviu de dizer
que isso é página virada. Não, senhor, não é página virada. Não é página virada. Eu não lembro isso todo dia. Até porque se eu fosse lembrar isso todo dia, eu já tinha pirado de ver, né? Desculpe, meu bem, se ontem te fiz chorar, mas a vida é assim mesmo, não se pode exigir, pouco dá pra esperar. Muito obrigado por tudo, pelo teu suor, pelos teus gemidos. Espero que a minha estupidez cicatrize teus sentimentos feridos.